Edilson Lima e Galba Coelho. O senhor Edilson, todo mundo reconhece como que um dos presidentes históricos do Jockey Clube do Piauí. O Galba, com todo o seu trabalho também, está aqui na condição de um sócio honorável do Jockey, que conhece aquela estrutura e que tem uma história também, né, e conhece muito bem aquela estrutura. Nós convidamos os dois para que viessem aqui para a gente tratar, discutir um assunto que está muito aí em debate, que é a possibilidade de venda do Jockey Clube do Piauí, daquela estrutura do Jockey Clube ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Uma estrutura tradicional, moderna, e há, portanto, dois movimentos. Um movimento que deseja e que entende que aquela sede deve ser vendida e tem lá as suas razões, e um outro movimento que entende que é desnecessária a venda do Jockey Clube. Todo mundo sabe também que há aí um antecedente em Teresina de vendas de sedes de clubes. A venda da sede do Piauí Esporte Clube, das classes produtoras e, consequentemente, a construção em outros locais. Vamos saber, então, aqui do senhor Edilson, que foi presidente do Jockey, uma época áurea do Jockey, né? Ele que é contra veementemente a venda do Jockey Clube. Senhor Edilson, boa tarde. Galba, boa tarde. Obrigado pela vinda dos dois. O senhor é contra... Por quê, senhor Edilson? Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde especialmente para todos os associados do Jockey Clube do Piauí. Aqui me encontro na qualidade de associado e ex-presidente. Em janeiro de 2007, a atual diretoria, comandada pelo gestor que aí está, assumiu o clube e o resultado, até hoje, com 5 anos, é fazer débitos para o clube. Só que ele nunca pagou um talão de luz, ele conseguiu uma liminar através da justiça. Hoje o débito é em torno de mais de 600 mil reais. É o que o Jockey deve à Eletrobras. Ela não cortou ainda porque tem uma liminar, né? Sim. A prefeitura deve ser uns 200 e poucos mil. Ações trabalhistas que ele coloca o funcionário para fora, mas não paga os funcionários. Então, eu acredito que o débito do Jockey hoje é em torno de 1,5 milhão. Mas o mais grosso, né? Mas o mais estarrecedor é esse documento que está aqui em mão. Ele, desde janeiro de 2007, quando ele assumiu, ele, quando efetua o pagamento dos seus funcionários, ele desconta o INSS, fundo de garantia, mas nunca recolheu ao fisco um mês. Desconta do funcionário, mas não recolhe ao fisco. Não recolhe ao fisco. Então, alguém denunciou ele lá no Ministério Público Federal, e o doutor Trevão Feitosa foi o relator, encaminhou para a Receita Federal, e a Receita Federal fez o levantamento e está aqui o resultado. E qual é o resultado, senhor Edilson? Bom, de janeiro de 2008 a abril de 2011, e até abril do passado, o originário é em torno de R$ 195.970,40 centavos. O consolidado, é juros, né? Sim. Chega a R$ 364.427,48 centavos. Só que esse débito aqui é do atual gestor, não do Jockey, porque ele recolheu dos funcionários esse valor 195 durante 5 anos e não repassou para o fisco. O procurador, doutor Trevão Feitosa, já está acionando o setor competente para tomar a devida providência, porque a apropriação indébita é crime, é roubo. Então o senhor está querendo dizer que o Jockey, como instituição, não pode ser penalizado por uma ação que é de um gestor? Se ele descontou os funcionários e não recolheu, ele que é o responsável. Ele é o responsável pessoal. Bom, por conta disso? Já por 2 vezes ele convocou a Assembleia Geral para vender nosso patrimônio, mas não teve sucesso. Agora, recentemente, ele convocou para hoje, outra Assembleia, que não está nem com o mês que ele convocou a segunda, desrespeitando a ordem judicial. Ele não poderia fazer isso, né? Então, eu conclamo aqui a todos os associados, embora que estejam em atraso, que compareça à sede do clube hoje à noite
para protestar aqueles que são contra. Cara, então, né? a Assembleia está marcada para hoje à noite, não é isso? Hoje à noite. Hoje à noite. Então, o senhor convoca esses associados, mesmo aqueles que estejam inadimplentes, Fica na porta protestando, né? para que estejam lá o presentes. Nosso patrimônio, para encerrar aqui, nosso patrimônio é hoje em torno de 100 milhões, aquele clube ali, o valor. Nós temos um terreno na cidade de Zé de Freitas, 37 hectares, onde funcionou o hipódromo, que hoje está avaliado em 4 milhões a 5. E dá até um terreno que eu adquiri na minha gestão em Parnaíba, 1 hectare na Praia Luiz Correia, certo? Que pode ser vendido, no caso, para pagar o débito que tem. Hoje o débito do jogo, falei isso aqui, é 1,5 milhão. É café pequeno para o patrimônio que nós temos. Agora, ele quer vender por 2x, depois aparece um X. E esse X desaparece depois que vão fazer outro prédio, outro local, e nunca fazem. Bom, eu quero aqui ouvir o Galba. Galba, boa tarde. Boa Obrigado tarde. pela sua vinda, pela votação. Galba, de onde nasceu, então, esse... Já que o senhor Dilson está mostrando aqui que o débito do Jockey não é um débito pequeno, mas comparativamente ao patrimônio, não se justifica vender uma sede daquela. De onde nasceu? Qual é o começo dessa história, Galba? Olha, só reformulando a fala do presidente Adilson, esse débito, por exemplo, da Ceplisa contraída exclusivamente por essa diretoria que aí está, de 620 mil, e mais esse agora que nós tivemos essa oportunidade, agora em dezembro, de receber isso da Receita Federal. É um caso seríssimo de apropriação indébita de tributos federais. Tá certo? Isso vai ser... Nós estamos no recesso judiciário e logo que começar, vamos consultar os advogados se a gente já pode entrar no plantão. Porque é um caso de Polícia Federal, que é a apropriação do Tesouro Nacional. Tesouro Nacional. Você recolhe do funcionário e você não repassa para o Tesouro, ou seja, o funcionário pagou, tá certo? Correto. E isso é o que está acontecendo com a atual diretoria. Mas reportando essa convocação exagerada, foi feita uma convocação no dia 25 de novembro e nós entramos com pedido de liminar para suspender. Por quê? Porque a atual diretoria está sub júdice. Eles não podem fazer nada porque a eleição não foi acatada pela justiça, nós entramos na justiça e a gente vem com essa pendenga na justiça o tempo todo, porque nós entramos administrativamente. O que foi que aconteceu? O juiz deu uma liminar. Ele entrou com um agravo de instrumento e ele não pagou as custas do processo e foi automaticamente arquivado pelo desembargador Eufrásio. Por bem, o que foi que aconteceu? Um prazo de uma liminar, qualquer leigo sabe que é de 30 dias, tá certo? Então, antes de completar, porque seria dia 25 de dezembro, antes de começar, ele já entrou convocando uma Assembleia, desrespeitando a ordem judicial. E aí eu pergunto, tem aquele jargão que diz que ordem judicial não se discute, se cumpre. E o presidente, desafiando a justiça do nosso Estado, convoca uma Assembleia nos jornais, tá, em pleno recesso judiciário, porque da outra vez ele quis vender na Semana Santa. Né? Justamente numa época que a cidade está esvaziada. E agora no Natal. Então, existe várias histórias com relação a essa venda do clube, de 60 milhões. Né? Já existe, como você bem falou, essa cultura de se vender o patrimônio. E o Jockey Club, ele não pertence mais aos associados. O Jockey Club pertence à cidade de Teresina. A cidade cresceu lá, deu origem ao nome Jockey Club, o bairro Jockey Club. Eu acho que o lugar do Jockey Club é no bairro Jockey Club. Nós não podemos fazer pegar aquele patrimônio, meter a patroa e tirar do mapa toda uma história de uma geração que frequentava os carnavais do clube, os concursos de Miss, quer dizer, é a história de Teresina que está naquele clube e que as pessoas simplesmente querem meter uma máquina e apagar e construir um galpão lá. Isso não pode, nós não podemos deixar isso. O senhor convoca os associados para que estejam lá, mas com certeza eles serão combatidos com o argumento de que são inadimplentes, de que não estão pagando suas mensalidades, portanto não estão aptos, vamos dizer assim, a se manifestar. Diante disso aí, qual será a outra alternativa que será encontrada para impedir que isso ocorra? Bom, eu acredito que ele nem fará mais essa reunião, essa assembleia hoje, né? Dadas essas denúncias que estão aqui escritas, né? Certo. Mas o estatuto diz o seguinte, para que o sócio tenha acesso ao clube, a qualquer movimento, tem que estar no mínimo 3 meses de atraso. Eu sei que tem muitos devendo mais de 3 meses. Sim. Mas eles poderão ir lá para a porta, fazer seu protesto, para não ser vendido. Eu acredito que com essas declarações ele vai cancelar essa Assembleia Geral de hoje. Qual é a mensalidade hoje que um sócio paga no Jockey Club do Piauí? Era 30 e foi aumentado para 40 agora. Certo? R$40 mês. Quanto custa hoje
uma ação do Jockey, Galba, em Não tem média mais- hoje? não tem- hoje não tem valor. Ninguém quer mais comprar. Nós temos um problema muito seríssimo. O clube está fechado há 2 anos. Tá? Tem- Propositadamente, o clube está fechado. Então a gente não pode pagar. Hoje, se eu quiser pagar a minha ação, eu tenho. Não tem Não tem conta lugar no pra banco, pagar. não tem como pagar. Você tem que depositar em juízo, é uma confusão danada. Então veja bem. E o que é mais interessante, no estatuto do clube diz o seguinte, que para desfazer do bem imóvel do clube tem que ser pela unanimidade da Assembleia Geral. Unanimidade. Ou seja, se tiver um, e nós já temos 4 diretores, nós já entramos em contato, a gente vai resguardar os nomes, tá certo? Que eles vão para lá como forma de protesto, tá certo? E para esperar, porque o juiz foi muito... O juiz, na sua decisão de liminar, ele disse o seguinte, que essa administração temerária está sendo investigada, dentro da justiça, está tendo um processo, né? E eles estão querendo vender a todo custo. Por quê? Porque logo depois passa o recesso e essas ações serão, consequentemente, a gente vai entrar com essas ações, tipo essa de apropriação indébita. E a gente quer conclamar os diretores. Nós não podemos fazer essa denúncia só com o presidente. Nós temos que denunciar todos da diretoria, porque eles fazem parte. Se eles quiserem sair desse processo, que eles vão hoje lá e digam não à venda do clube. Porque, Tony, 100 milhões, um débito de 1 milhão de reais, entregue essa parte para nós, entregue que em 6 meses a gente está colocando mais de 2 mil pessoas no jockey. Tá certo? O jockey tem toda a estrutura. Tudo. Sanando tudo. Veja bem, para a votação, a última votação, tinha aptos a votarem 1.000 pessoas. 1.200 pessoas. É matemática, ou seja, tem uma arrecadação de 30 mil por mês. Mais o aluguel do estacionamento, mais o aluguel daquele kart, aquela coisa ridícula que aquele kart ali Eventos. Eventos e tudo mais. Uma festa de formatura é 4,5. Você tem uma arrecadação líquida no jogo de 52 para 14 funcionários. Não tem como estar essa loucura para vender o nosso patrimônio. A gente está querendo conclamar a justiça. O senhor juiz que deu essa liminar, o senhor está sendo desrespeitado por essa diretoria convocando. Que faça alguma coisa, porque a gente tem que salvar esse patrimônio nosso. Ok, olha, o telespectador ligando aqui, o senhor disse, olha, cada mês tem um aumento de 10 para o clube, aumento de R$10 para o clube. Eu não vou mais pagar nada, diz o Souza lá da Ilhota. Não, assim, posso falar? Pode falar, sim, senhor. Não, desde o início da administração dele, que era R$30, né? Veio aumentar agora, a partir de novembro, certo? Certo. Passou pra Aí o 40. Newton diz assim, em vez de querer vender o jockey, deveriam se preocupar em promover eventos para arrecadar verbas para o clube. Com certeza. Olha, a gente vê pessoas aqui que fazem eventos em sítios, dá 1.800 pessoas. O jockey tem toda a estrutura, tá certo? Agora, nós não podemos lá, por exemplo, meu filho não frequenta porque ele prefere ficar em casa, numa lan housezinha, num quartozinho, do que ir para lá, porque lá não oferece uma lan house, não oferece uma festa para a juventude, quer dizer, nós temos que transformar ali numa grande academia, tá certo? Um ponto de encontro da sociedade piauiense, fazendo um American Bar, quer dizer, essas coisas que podem atrair. As pessoas chegam aqui de fora e montam uma boate, montam uma casa de show, que cabe numa sala do jockey. Nós temos estacionamento, num local estratégico, tem que mudar essa visão de administração do clube. Tá certo? Nós não podemos ficar pensando mais em festas de 15 anos. Tá certo? E o interessante é que vocês colocaram, é um patrimônio da cidade. Quer dizer, se você é associado ou não, tem que ter uma preocupação realmente naquilo, pensando na cidade de Teresina, né? Então, você já imaginou você passar pela Nossa Senhora de Fátima, olhar para o lado e não se deparar com aquele prédio maravilhoso, né? Quando muitas pessoas foram observar aquele prédio devido à magnitude da sua estrutura arquitetônica. Uma pergunta aqui do César. O que é que o associado ganharia se o clube fosse vendido? Vamos aqui hipoteticamente. Mesmo que o associado não esteja em dia, tendo pago para trás a vida toda, o que é que ele ganharia? Nada. O que foi que aconteceu com os outros clubes? Você pega o clube, tira de um local, quando coloca num local mais distante, e até agora a gente não viu o resultado. Né? Os sócios perdem esse patrimônio, como eu digo, não é a pecúnia, não é o dinheiro que ele vale, é o valor histórico do clube. Agora, é claro, se o clube voltar aos bons tempos, a ação volta a ter valor financeiro, como já teve. Eu lembro bem, todos nós recordamos aqui que o desejo de alguém de poder adquirir uma ação no Jockey Clube, né? Tony, eu vou contar uma bolsa de valores. Tony, eu vou te contar uma história bem aqui. Por que eu fico indignado e até emocionado? Eu estudava no liceu, arranjei uma namorada do Colégio das Irmãs, vocês se lembram, né? Pessoal que tem a minha idade.
e a gente ficava pulando o muro para conseguir. E o Carioca botava a gente para fora. Meu pai foi em Simplício Mendes, vendeu 5 bois, tá certo? Para comprar uma ação, para botar os 7 filhos, porque era o local de lazer da sociedade. Exatamente. E aí